Fala, rapaziada, estamos na área de novo, dessa vez com o melhor para mim comentarista de Premier League do Brasil, há anos já, Mário Marra. Compartilhamos uma paixão em comum, como vocês podem ver por aqui pelo cenário, mas antes queria dar a palavra para o nosso Piero Fiorelli, e aí o Piero apresenta, se é que precisa de apresentações, o nosso Mário Marra. É isso aí, valeu PJinha, um abraço para toda a galera que tá curtindo aí as prévias. Mais uma no ar, hoje vamos falar de Manchester City, sempre lembrando, eu sou Piero Fiorelli, comentarista e produtor na TNT Esportes, assim como o André Pseudo, e hoje o convidado, Mário Marra, o grande comentarista de Premier League, que hoje vai falar sobre City. Como é que tá, Marra? Tudo certinho? Não, eu já tô querendo ir embora, porque assim, eu tô com uma imagem tão boa que quanto mais eu falar aqui, eu tenho tudo a perder. Então, gente, tô tendo um problema de conexão aqui, tô indo embora, um abraço, foi um prazer, tudo certinho. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelas palavras. Estamos aqui juntos. Falar de Manchester City, uma coisa, hein? Para mim, antes de começar a temporada, o clube que. O clube não. O time, porque aí a gente está saindo da estrutura Sim. organizacional, indo para o time, para o 11, para o 31, na verdade, né? Que é o número de jogadores que o Guardiola tem disponível, e ele está pé da vida com isso, mais interessante e intrigante da temporada. Mas a gente vai esmiuçar isso. Cara, antes da gente falar dessa temporada 25-26, acho que vale a gente passar um pouquinho pelo que o City conseguiu ou não conseguiu na temporada anterior a 24-25. Fica ali em terceiro colocado na Premier League, na Champions League cai nos playoffs do mata-mata, FA Cup é vice-campeão, a Copa da Liga, assim como grande parte do Big Six caiu na quarta rodada, o Mundial de Clubes, ou a Copa do Mundo de Clubes, como preferir, ficou nas oitavas, e na Community Shield, que é a Supercopa da Inglaterra, enfim, o primeiro jogo da temporada inglesa, foi campeão do escudo. Foi uma temporada, assim, muito decepcionante do City, isso é indiscutível. É que assim, já teve outras temporadas em que o City teve uma primeira metade atribulada, que eu lembro há 2 atrás, né, quando teve aquela virada de ano em que o Guardiola falava que tinha perdido o sentimento dos jogadores, que ele sempre ia para a coletiva para falar que algo estava desconectado, e o time conseguiu se reconectar e foi campeão e terminou a temporada jogando muito. Nessa temporada, ele foi, durante todas as coletivas, buscando isso, só que o tom não parava de subir. Até que chegou um ponto em que o elenco começou a ser reformulado no meio da temporada. E ali parecia que realmente era um caminho sem volta. Então foi das temporadas do Guardiola, depois que ele ganhou a primeira, foi a temporada de pior nível, né? Foi muito decepcionante. Não sei se você concorda, Marlon. Totalmente. Até, assim, só um ponto, que foi aquela vitória do Liverpool, do Klopp, né, em Premier League. Às vezes o tempo passa, a gente acaba deixando de dar valor àquilo. O City ficou 18 pontos atrás. 18 pontos atrás. Sim. É muita coisa, né? Mas ainda assim, era um outro momento. Para mim, a temporada passada, a tentativa de correção, como você lembrou, né, Piero, que ele sempre tenta. A função dele, ele é um técnico maravilhoso, espetacular. Pausa para 15 minutos de elogios a Pep Guardiola. Ok, vai, não vou fazer os 15, porque ele merece 150. Mas assim, é o maior, né? Talvez o maior de todos os tempos, mas é o maior, incrível, espetacular, estupendo. Tá bom? Vamos para frente, né? Então tá bom. Dito isso, vamos lá. Dito isso, assim, ele é um ser humano. E como ele tentou corrigir? Se você observar, a última contratação de meio de temporada, aquela de janeiro, tinha sido do Laporte. E o que ele fez na temporada passada? Ele contratou 5 jogadores. Era um desespero para, perdemos a mão, erramos, calculamos que esses jogadores seguiriam durante um tempo maior, rendendo perto ali de uma nota 8, 9, e a contusão do Rodri nos ferrou, vamos ter que corrigir. A correção, eu acho que ainda deu uma possibilidade, porque, gente, naquele momento a gente estava falando de um City possivelmente fora da Liga dos Campeões. Não era nem luta por título, era fora do grupo dos 4 primeiros. Né? Depois se tornou 5. E o City teve uma sobrevida, e acho que o que
torcendo aquele pano ali, sabe? De que não deu certo mesmo. O que ele extraiu daquilo ali? Ele extraiu que, sim, chegou a hora da mudança. Um pouco antes do jogo contra o Bournemouth, que ele vence, até eu fiz o jogo, e era um jogo que era, naquele momento, parece que o Bournemouth vai para a Liga dos Campeões e parece que o City não vai, e ele vence o jogo. Ele falou: o futebol moderno já não é mais o futebol do jogo posicional. O futebol moderno é o que o Bournemouth faz, é o que o Liverpool fez, ou faz, é o do Newcastle. E a gente, apesar de amar os nossos conceitos, a gente precisa correr atrás disso. Aí eu já estou meio que virando a página, né, Pierre e André? Correr atrás disso talvez tenha sido a chegada de novos jogadores, a chegada do Pep Linders. Por que ele foi atrás do Pep Linders? Que era o auxiliar do Klopp por longos anos, que era o braço direito do Klopp, que era o cara que ia mais para o treino, né? Para o chão de fábrica, né? Que ia lá para a grama. E que, curiosamente, na carreira de treinador não deu certo, porque a carreira de treinador... Lembra aquela frase, né, assim, que eu usei e que repercutiu, tal, e que foi às vezes até mal interpretada, porque eu não fui mala ali. Eu estava tentando mostrar que, assim, não adianta muito. É legal você ter trabalhado 500 anos com o Pep Guardiola, 500 anos com o Klopp. Mas daí, para você ser um técnico como foi o Klopp, como foi o Guardiola, é a mesma coisa do cara que dormiu na garagem que não virou carro. Uma das grandes frases da história. futebol. Não, eu fico um pouco triste porque assim, estão usando ultimamente. Bom, a gente já está entrando no futebol brasileiro, não quero sair. Não, vai, manda para falar do Kleber Xavier, tal, isso aí e tal. Sim, fica parecendo que eu tô. Isso foi lá em 2019, né, cara? E era para querer dizer assim: é muito bom ter trabalhado com o Tite, é muito bom ter trabalhado com o Klopp, é muito bom ter... Mas não é justo com eles que eles sejam o novo Tite, o novo Klopp, o novo Guardiola. Não. Eu estava até amenizando para os caras, mas isso é interpretado de certa forma, e aí vai batendo nos caras. Bom, mas vamos lá. Por que ele escolheu o Pep Linders? É porque ele é um grande pensador do futebol. Ele, Pep Guardiola, é um grande pensador do futebol. O cara que modernizou o WM que era usado 100 anos atrás. E ele dá um jeito de fazer um WM elétrico. Ele sabe que hoje os times dele são mais marcáveis. O jogo posicional é mais marcável. O jogo de aceleração, de linhas verticais, de entrar... O heavy metal do Klopp cai muito mais nessa questão do lado físico dos jogadores, que hoje os caras são muito mais rápidos, mais fortes, mais loucos do que eram há 5 anos por aí. Então, para mim, a mudança não é a chegada do Cherki, não é a chegada do Reinders, não é... Para mim, sim, talvez a mudança seja mais o Eto'o, que é assim, vai ser menos não vai ser um zagueiro lateral. Não vai ser. Isso aí. Parece que não vai ser, né? Eu tenho muita expectativa antes. Por quê? Porque ele já captou que, essa vai ser... E também, um pouco antes dessa entrevista do Bournemouth, ele falou que estava muito no limite. E ele até um pouco, há 2 anos antes, 1 ano e meio antes, tinha tirado onda, o Klopp vai voltar. Não, o Klopp volta, ele não vai aguentar ficar fora e tal. E agora ele está falando, né? Não, para terminar o meu contrato para 2027, eu não aguento mais. Porque sim, né, cara? Esses caras vão no limite, né? No desgaste físico, mental, e no caso dele, até um desgaste do casamento, né? De uma vida inteira. O cara tá vivo, né? Ele quer ser melhor, né? E o Pep Linders pode ajudar até nesse fator anímico, né? Eu assisti os jogos da base do Liverpool quando ele comandava ali o Sub-21 e tal. Ele é um cara muito anímico, muito enérgico. Você via isso também na Champions do Salzburg, apesar dos resultados ruins. O trabalho dele foi muito ruim no Salzburg. Ele estava sempre ali e tal, tentando buscar tirar de onde não tinha dos jogadores. Eu achei até esquisito ele ter ido tão mal, porque ele leva 2 ou 3 que ele trabalhava muito, que é o Bob Clark, que era o Stefan Bajcetic. Então eu acreditava muito no trabalho do solo do Pep Linders.
E aí... Não, e tem uma coisa, né, PJ? Só uma parada que o Guardiola, ele tinha como perfil. Ele sempre teve o Lilo do lado dele, né? Que era o cara, pô, o guru, tal, o cara que pensava junto com ele. Que é um cara que, inclusive, falou também sobre jogo posicional recentemente, né? Sobre as mudanças do futebol, enfim. E depois disso, ele passou a formar caras ao lado dele, né? Caras que ele pegava jovem e não necessariamente... e vai, Arteta, Maresca, o próprio Tito Villanova. Os caras que passaram pela vida dele eram caras mais de... Traga um cara aqui que jogou e a gente vai se moldando junto, uma visão muito de atleta. Agora ele traz um cara de fora mesmo, né? Assim, eu quero um outro olhar sobre o meu jogo, não quero moldar ninguém, eu quero que chegue aqui alguém que tenha um olhar diferente sobre o meu time. Acho que isso é interessante. Eu quero conviver com o diferente. O diferente, exatamente. Cara, isso é um ensinamento, cá entre nós, assim, um cara na idade dele, tendo conquistado o que ele conquistou, ele trazer para o lado dele, para ficar com ele ali o dia inteiro, né? Assim, um cara que não é da afinidade dele, mas tem um conhecimento, que é um conhecimento que ele precisa, uau, né? Palmas, né? Para Por alguém. muitas vezes o maior rival dele ali, né? Junto com o maior rival dele. Sim, ele fala disso, né? Ele fala disso até com orgulho, né, André? Assim, dos duelos. Porque, assim, cá para nós, a gente que está vivo nesse tempo, a gente foi muito feliz em ver os embates, né? Klopp, Guardiola, Klopp. Acho que o nosso lado um pouquinho menos feliz. Mas era muito legal ver, assim, como os dois tinham prazer em assim, cara, eu vou te pegar na esquina, você vai ver o que eu vou fazer. E sempre foram muito leais um com o outro, né? Porque a rivalidade com o Mourinho, ela era mais odiosa, né? Ela era um pouco mais pessoal também. Ele é um personagem diferente, né, do Klopp, né? Então tinha uma relação. Agora com o Klopp era outra parada. Falando de novos ciclos, a gente tem aí 2 saídas do City. O Scott Carson talvez nem tanto sentida. Acho que a do De Bruyne mais, apesar de uma última temporada um pouco mais abaixo. O que você acha, Marra, das saídas do De Bruyne e do Scott Carson? Cara, o Carson, sim. O Carson foi campeão da Liga dos Campeões com o Liverpool, né? Ninguém nem lembra disso lá atrás. Né? Bizarro, né? O Carson era um cara importante ali no dia a dia, como uma voz experiente, um cara. Mas era o terceiro, quarto goleiro, né? Assim, não entrava, né? E aí chega agora o Bettinelli, né? Que está mais ou menos nessa função. E ainda o Trevor, né? Que indica a saída, possivelmente, a saída do Ortega, né? Que quer jogar mais também e que era o reserva do Ederson. E existia até uma possibilidade de sair o Ederson, né? O mundo árabe estava muito, muito em cima do Ederson, mas o Guardiola não abre mão. E acho que até o fato do Trafford ter escolhido a camisa número 1 pode indicar alguma coisa no futuro, de no final do contrato do Ederson, ele realmente ficar. É um baita de um goleiro muito jovem, formado, né? Tá de volta ao Manchester City, depois da experiência no banco. Mas, sem dúvida alguma, não é o Manchester City. É a Premier League, é todo mundo, né? Assim, sou eu. Eu já tenho saudade do Kevin De Bruyne, porque é um prazer, cara, assim, um absurdo o que aquele homem consegue fazer, conseguiu fazer por tanto tempo, sempre parecendo que não ia dar certo, né? Porque parecia que está meio se arrastando. Só que enquanto ele estava ali se arrastando, ele estava imaginando uma jogada que só ele estava imaginando. Parte do passado. E eu acho que ele se reinventou várias vezes com o Pep Guardiola e ele foi o cara para reinventar os times que viravam, como o Piero disse. Chegava em dezembro, ele pensava, preciso fazer alguma coisa diferente, senão não vou competir. E o Kevin De Bruyne conseguia fazer algo diferente e transformar aquele time, transformar aquela campanha. É muito difícil que a gente vai ter que conviver, a gente que gosta, que ama a Premier League, não vai ter que conviver mais, não vai conviver mais com aquela camisa 17, mas isso também tem a ver com os novos tempos. Vai precisar de mais energia, vai precisar de mais pauleira e talvez um pouco menos da plasticidade do jogo técnico maravilhoso do Kevin De Bruyne. Né? É um custo. Não, e tem uma parada também, né? Porque a gente falava sobre clima, né? Sobre declarações.
O De Bruyne é um cara que já dava indício que tava de saco cheio, que queria sair, não aguentar. Falava sobre querer ganhar mais dinheiro, cara. É loucura, o cara jogava no City, cara. E falava sobre jogar na Arábia para ganhar mais dinheiro. E foi pro Napoli. Claramente ele já, pô, a relação ali já tinha se desgastado. Mas ele sai como um dos maiores jogadores da história do clube, cara. 5 vezes líder de assistência de Premier League, seleção da Premier, sei lá, 5 vezes. Enfim, indiscutível, jogador histórico do clube. Fernando Silva também dá algumas declarações de vez em quando, né? Assim, mas eu acho que ele cada vez mais vai ser o Kevin De Bruyne. Assim, o que eu esperava do Phil Foden e que, assim, na temporada passada não entregou, o que é normal também, né? É normal ter uma temporada abaixo, um jogador tão jovem. Me parece que o Bernardo Silva vai ser cada vez mais um cara para jogar em diversas posições e para ser um cara facilitador das conexões entre meio e ataque. E olha que a gente já viu ele muito até atrás, né? Entre defesa e meio, ele muitas vezes sendo ali um 5, na ausência do Rodri, algumas vezes ele jogou por ali. Eu acho que ele vai ser um facilitador de defesa e ataque. Mas te interrompi. Não, e só uma coisa, Pseudo, só para terminar, a gente não colocou aí Ian Couto, Perrone, porque são caras que não estavam na temporada passada, né? Essas saídas e entradas, aqui a questão não é nem financeiramente, né? Quanto o time ganhou ou perdeu, mas o que mudou para a temporada, quem saiu e quem chegou, em relação à temporada passada, só para ficar claro. E o Walker, né? O Walker também, sai do Milan e já sai de novo. Não, o que eu ia falar é só comentar essa do salário do De Bruyne, que era, se não me engano, o mais alto, se não um dos mais altos da Premier League. Passando para novas energias, a gente tem bastante chegadas agora nessa janela, fora o que o City gastou em janeiro, né? A gente tem o Reinders, que chega por 55 milhões de euros, o Aït-Nouri, que eu queria muito no Liverpool, mas enfim, foi pro City, acho que vai se dar muito bem lá. O Ryan Shirky, que é um cara que eu acompanho há pelo menos 2, 3 anos, muito por conta do videogame, porque no FIFA ele era mágico pro modo carreira, então eu sempre gostei de seguir ele nas redes sociais. E quem não acompanha o futebol, mas gosta dos edits de YouTube, Nossa senhora, ele é um jogador gênio fascinante, é um dos talentos edit. mais bizarros que existe. E aí ambidestro. Sim. Aí você tem o Trafford, que pode indicar, a chegada dele pode indicar um fim de ciclo pro Ederson. Vai brigar por posição. Sim. E aí o Nipan, que também é um cara mais promissor, assim, não tão quanto, não tem os holofotes que o Shirky tem, mas é um cara que eu gosto muito também, pelo menos do que eu vi até então. Cara, Pode falar. Não, ia falar, é um investimento alto, né, cara? São jogadores que chegam. Eu acho que patamar para titular, eu acho que o Reinders e o Aït-Nouri chegam, não sei se titulares, mas assim, com o pé na porta para chegar jogando. O Shearer, que acho que ele vai ter que se adaptar muito do que o Guardiola pensa para ele, né? De como ele pensa em jogar com o Shearer. Mas são todos caras que vão ser muito, muito úteis, assim. É um baita mercado do City. É o quarto que mais gastou até agora, né? Pode ser que, enquanto a gente está falando aqui, a gente não sabe o que vai acontecer com o Sesco, né? Que aí ele já vai subir o investimento também, ou do United ou do Newcastle. Do Newcastle. Então, para mim, a principal contratação é o Pep Linders, exatamente porque ele vem com a bagagem que vai possivelmente colocar o Manchester City no que o próprio Guardiola falou, que é a modernidade do futebol, e depois indo para a prática no campo, está lotado de bons jogadores, já tinha e contratou bem de novo. O Nipan, pelo que eu tenho lido, ele vai acabar sendo emprestado de novo, né? Vai acabar sendo emprestado? Não, vai acabar sendo emprestado de novo? Não, vai acabar sendo emprestado, né? Tinha um papo dele ir para a Holanda, tal, isso parece que não se concretizou, mas pegar um pouco mais de experiência pode fazer bem. Em relação ao Aït-Nouri, para mim, eu tenho uma imensa expectativa, porque a gente viu nas últimas temporadas tanto o Matheus Nunes, por um lado, como escolha quem você quiser, pelo outro lado, pelo lado esquerdo, né? Guardiol, até Matheus também caindo pelo lado também, pelo lado esquerdo. Eu acho que vai ser o Aït-Nouri, que é menos lateral, que é um cara muito agressivo, que é o que era o Robertson há algum tempo, com características diferentes. O Robertson não é um grande driblador, ele não é um driblador, na verdade. O Aït-Nouri é um driblador que, às vezes, pode jogar até de um 10. E no Wolverhampton ele jogou, às vezes, como um 10, né? Às vezes com linha de 3 e ele mais adiantado.
numa segunda linha ou até perto do ataque pelo lado esquerdo. A gente, em relação ao Cherki, para mim, um excepcional jogador, é um jogador que a gente vai ver como ele vai sentir a primeira temporada. Mas os primeiros momentos já foram de uau, os caras conseguiram, né? Porque assim, a facilidade de bater para gol com as duas pernas, a facilidade de jogar numa área que é uma área que ele vai também abastecer Haaland e o Marmoush, é incrível como parece que vai encaixar, mas vou voltar àquele assunto que a gente falou lá no início. O Pep Guardiola falou que ele não quer trabalhar com um grupo longo, com um grupo grande. E o grupo atual é de 31 jogadores. É maior que ele trabalhava antes. Sim. Por quê? Porque já contratou no meio da temporada e agora contratou mais. Então, aumentando. E não está saindo muita gente. Vai chegar num momento em que ele não está acostumado, que é aquele momento de conversinha no corredor. De tipo, vai viajar esse cara aí, tá, eu não vou. Ele já declarou sobre o Grealish, o Calvin Phillips, ele já falou também, o Calvin Phillips, apesar de estar machucado, esses caras vão ter que sair. Vão ter que... O grupo vai ter, aí é o City Group, né, vai ter que dar um jeito de dar linha nesses caras, porque são caras caros, Jack Grealish é um cara de seleção, um cara que foi contratado a peso de ouro, um ano antes da Copa. E esse cara, no dia a dia lá, mal-humorado, sem trabalhar, tal, isso não é bom. Mas eu acho, sinceramente, que eles vão conseguir dar um jeito de realocar esses caras aí. Victor Reis e Echeverri podem ser emprestados, né? Devem ser emprestados até a negociação avançada com o Girona. Com o Girona, eu acho que... E para eles pode ser muito bom também. Sim. E talvez a maior contratação da temporada seja a possibilidade de usar o Rodri a temporada toda. Né? Cara, falando em como o time deve jogar, o nosso grande Piero Fiorelli montou aqui pra gente mais ou menos o que esperar do time ideal do City, com Ederson, Matheus Nunes ainda pela direita, Rubem Dias, Gvardiol e Aït-Nouri, no meio Rodri, Reinders e Bernardo Silva, e o ataque com Marmoush, Haaland e Savinho. Muito difícil montar o time titular provável do City, muito difícil. Sim, muito difícil, ainda mais com que tendo o Guardiola na beira do campo, a gente nunca sabe como que ele vai encaixar as peças e tal. A única coisa que me incomoda desse time é o Matheus Nunes, a presença do Matheus Nunes como lateral direito ainda. Eu acho que tem que ir atrás de alguém que faça essa função melhor do que ele. E o Rico Lewis, eu acho que ele não é esse cara também. Não é esse cara. Nível mais alto. Gosto muito dele, mas assim, eu acho que até não é uma característica dele, né? Ser o cara... Ser um walker. Não é característica dele ser um walker. Inclusive fisicamente, né? Ele não tem essa recuperação toda, ele não tem essa força toda ainda. O que me incomoda é incrível como a temporada passada do Phil Foden foi abaixo a ponto da gente achar normal ele não ficar no time titular, né? E Jeremy Doku. Eu acho que o Doku vai acabar jogando também. Pelo que a gente viu no Mundial, era um lado esquerdo alucinante, né? Ali, cara, se tivesse um pardal para multar ali era Doku e Rio, assim, passando o tempo inteiro. E eu não sei se ali já era um ensaio do que há de vir para a temporada, muito forte em velocidade por um lado e talvez mais construção com o Savinho pelo outro. Não sei se o Savinho vai ser também tão absoluto assim. Eu acho que isso a temporada vai nos mostrar. O primeiro jogo é com o Wolverhampton, que é diferente com o City. Né? O City já experimentou isso algumas vezes, desde a época da Adama Traoré, né? Fazendo gols importantes. Assim, talvez... Não sei se vai ser esse mesmo time. O Rubem Dias está para renovar contrato agora, né? E é incrível também como assim, a temporada passada, o departamento médico tão lotado que o Stones não está aí, né? Os melhores jogadores da capacidade técnica, os melhores defensores de capacidade técnica do futebol inglês, só que ele não joga. E aí? Vai fazer o quê? Né? Não dá para fazer o favor de colocar ele no time. Não, e o Gvardiol, ele foi bem como lateral esquerdo, muito bem. Só que eu acho que o do Gvardiol zagueiro, ele é muito bom, cara. Porque, primeiro que ele construindo é absurdo, ele é muito rápido, o cara é canhoto, mas joga muito bem com a perna direita, que é algo muito raro. Um defensor canhoto que joga muito bem com a perna direita. Isso é uma coisa surreal, né, cara?
Eu acho que ele vai jogar mais como zagueiro essa temporada, né? Isso já deu indícios na Copa do Mundo de Clubes, vamos ver. E sobre o Reinders, ele é um jogador de característica diferente do meio-campista guardiolista, né? Ele é um cara muito mais de condução de bola, de não se prender às posições, né? Vamos dizer assim, o Reinders, ele é um cara mais... ele pega a bola e toca e passa, e no Milan ele era um todo-campista também. Então vamos ver como que o Guardiola vai interpretar esse Reinders, né? Como vai usar ele. Tem É um jogador muito importante no Milan. Tem um gráfico da BBC, não sei de ontem, não sei, mostrando como os novos meio-campistas contratados têm características diferentes É isso aí. da evolução do Manchester City, né, ao longo dos últimos vários anos aí com o Pep Guardiola. E é exatamente isso que você falou, Pedro. Assim. Os contratados vão conduzir mais a bola, vão conduzir por mais tempo, com mais velocidade e por mais metros, né? Que era conduzido na época do Gundogan, por exemplo, né? Que era bem diferente, né? Toca, passa e já aparece em outra posição, tal. No jogo posicional, é mudança de jogo. Para a gente começar a encaminhar nosso papo aqui para o fim, queria que vocês apontassem 2 ou 3 jogadores ali que vocês acham que vão ser chaves para essa temporada do City. E aí eu já vou me adiantando aqui, claro que tem Rodri, tem Haaland, são nomes mais óbvios, podemos dizer assim, mas para mim, eu acho que essa temporada vai depender muito de como o Marmoush vai evoluir, de como ele vai se adaptar melhor ao Manchester City, e a Reinders e Aït-Nouri também. Eu acho que o Aït-Nouri ele vai ser essencial para essa nova versão do City do Guardiola. E o que você acha, Pedro? Caramba, cara, eu tava muito nessa também da importância do Rodri, né? Como foi uma ausência sentida na temporada passada. Sempre a questão Haaland, né? Como usar da melhor forma o Haaland, né? Como ele estar mais envolvido nos grandes jogos, para não ser aquela coisa do terminar um jogo em que o City foi derrotado e o primeiro tweet que a gente abre o Twitter é Haaland teve 9 ações com bola no jogo. E aí fica aquela coisa, o Haaland só participa quando faz gol, o rei do Ipswich e tal. Então, eu acho que tentar... É que, no fim, o Haaland é o Haaland, né, cara? Então, as virtudes e os defeitos, elas estão muito claras. Mas é como o Haaland vai atuar nos grandes jogos, como pode tirar a melhor forma dele para essa dupla com o Marmoush. E acho que o Rodri é muito importante para essa temporada. E digo um outro, eu acho que é a posição de goleiro, cara. É a posição de goleiro. Acho que o Ederson é o cara que ele vai ter agora uma sombra de verdade. Porque o Ortega, ele entrava bem, beleza, mas o Ortega, ele é a definição de um goleiro reserva. Beleza, é o cara das Copas. O Trafford, acho que ele chega agora para colocar uma pressão no Ederson. Acho que são alguns nomes que a gente pode ficar de olho. Para você, Marco. Então, assim, para não ficar repetindo muito, assim, eu concordo com os nomes que vocês falaram, eu vou falar aquilo que eu falei anteriormente, que é o Bernardo Silva, né? É um consertador de jogo, é um cara que diminui o espaço, que tem a leitura muito rápida, né? De quem é que não está desempenhando bem e que vai lá para fechar aquele espaço ou para participar por ali. Para mim, é um jogador espetacular. É que ele é português e na seleção portuguesa as pessoas todas olham para um outro, né? Que também é espetacular ou para um outro. Mas eu acho ele um acertador de jogo, sabe? Aquele cara que, assim, não, às vezes não vai nem parecer que ele está lá, mas ele está lá. E de um tempo para cá, mais ainda, arrumando umas briguinhas, umas discussões, ganhando também na questão mental, sabe? Assim, esse cara está crescendo para cima de mim, vou dar uma quietada nele. Mesmo sendo magrinho daquele jeito, fraquinho daquele jeito, ele comprou muito essa ideia de imposição, né? Então, vou lembrar do Bernardo Silva, mas concordo com vocês, não dá para... Para mim, se o Rodri jogar o que jogou há 2 temporadas, o Rodri vai ser, de novo, um jogador espetacular. Boa, para a gente fechar, o que vocês acham pelo que vocês acham que o City briga essa temporada? Eu, num outro guia aqui, já falei que acho que o City vai ser o campeão da Premier League, mas não sei o quão longe vai nas Copas. Eu acho que essa é uma temporada para o Guardiola se fechar ali com um novo elenco, com o Pep Linders, e tentar fazer com que o City volte a ser dominante na Premier League. Então ali semana a semana, vamos fechar aqui, vamos pensar para esse jogo, para o próximo, e como continuar constante.
E acho que talvez deixem as Copas. Claro que a Champions não tem como você deixar de lado, mas principalmente as Copas locais, né, domésticas. Acho que o City vai dar uma. Vamos tudo na Premier League para a gente ganhar de novo, para a gente construir aquela confiança. Porque eu acho que a Premier League ela é excepcional para você construir confiança. Você ganhar uma Premier League quer dizer que você ficou ali 38 rodadas pelo menos jogando muito melhor do que os outros adversários. O que você acha, Marra? Eu estou esperando ainda ver o que vai acontecer com o Isaac, né, para saber quem é o grande candidato, né, a ser o campeão da Premier League. Antes de saber, ou ficando tudo do mesmo jeito, eu acho que o Arsenal tem boas possibilidades de ser campeão, até porque vem jogando bem e agora tem um atacante mais fazedor de gol, né? Um cara para colocar a bola para dentro. Mas eu não tenho como. Eu tenho um pouco de amor no meu nome, né? Não tem como começar uma temporada e eu não apontar Liverpool e City também como times que podem e devem, e eu espero que disputem. Mas, para mim, Arsenal, City e Liverpool vão lutar pelo título e acho que é o título mais viável, concordo com você, exceto as Copas, né? A Copa, mesmo se jogando mal na temporada passada, quase foi campeão. E aí aconteceu aquilo maravilhoso que foi, né, do Crystal Palace, ganhando como ganhou, né? Inclusive, as Copas da temporada passada foram maravilhosas para times que precisavam ganhar, né? Crystal Palace e Newcastle. Mas, para mim, o City... Não vejo hoje o City como grande favorito à Liga dos Campeões. Isso pode mudar com o passar do tempo. E o passar do tempo significa jogar bem, ganhar confiança, disputando a Premier League. Isso aí. Não, eu concordo com vocês. E tem uma coisa, né? É muito difícil apostar em 2 temporadas ruins do City em Premier League. Eu acho que é mais do que eu acreditar necessariamente nas contratações ou achar que o City está em processo de evolução claro a ponto de chegar a favor. Não é, cara. É apostar que o City vai ter uma nova temporada ruim sob o comando de Guardiola. Sinceramente, é muito difícil que isso aconteça, muito improvável que isso aconteça. Acho que vai ser um time mais confiável e vai brigar pelo título inglês. Eu acho que eu concordo com vocês e tem sempre isso do discurso do Guardiola, né? Mexe com o brio do Guardiola, mexe com o brio dele não ser competitivo na Liga Nacional. Ele sempre teve essa... Eu não sei até que ponto o que ele fala e o que é a realidade, né? Mas eu sinto que mexe mais com ele perder a Liga de muito do que perder uma Champions de pouco, digamos assim, sabe? Perder uma Champions na final mexe menos com o brio do Guardiola do que mexe perder uma Premier League sem nem disputar, ou não ser de fato um competidor. Então, imagino que isso mexa com a temporada seguinte do City. Boa, eu acho que fizemos uma boa análise do City aqui, tem bastante conteúdo aí, e gostaria de primeiro pedir o seu like, o seu comentário, se você concorda com a gente, se você discorda da gente, quem você acha que vão ser os jogadores chaves do Manchester City para essa temporada. O que você acha que o Guardiola vai tirar da cartola? Se você tem alguma outra suposição de time ideal para o Manchester City, porque, enfim, o Guardiola ele pode montar 8 times com os mesmos 11 jogadores diferentes, com os mesmos 11 jogadores jogando de forma diferente. Então, like, comentário, se inscreve no canal. Vou deixar o nosso grande Mário Marra também dar as suas considerações finais. Sigam a gente nas redes sociais e aí depois o Piero chega e encerra o vídeo da maneira que ele sabe fazer. Não, quero agradecer pelo convite, torcendo por vocês aí para que dê tudo certo. É um prazer estar junto e não vejo a hora de começar, né? Fico todo aquele que sofre de abstinência. Por um lado é bom que a gente descansa, tal, mas eu adoro fazer um acompanhamento, né? Ali, ver, tal, ler todo dia, assumir isso como parte da minha vida e tenho o maior prazer. É uma parte da minha vida que me dá muito prazer. Tem coisa que eu não gosto muito, mas Aí, fantástico, Marra. Muito obrigado pela participação. O PJ já pediu aí o like, compartilhar. Então é isso, gente. Um abraço para vocês. Teremos mais prévias durante a semana. Muitos convidados. Para você que caiu nesse como primeiro vídeo, tem outras prévias na semana. Já tem Chelsea no ar, já tem Liverpool no ar, com grandes convidados também. Então é isso, beleza? Final de semana tem live, hein? Pós Community Shield. Mário Marra estará com certeza no jogo. Então depois teremos live aqui no canal. Valeu, gente. Um abraço.